Você já parou para pensar que os acidentes acontecem das mais variadas formas, mas que os tipos dos benefícios lá no INSS são os mesmos? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todos os seus direitos como trabalhador. Se você sofreu um acidente dentro do trabalho, fora do trabalho, ou no trajeto para o trabalho ou de volta para o trabalho, tanto faz. Os benefícios lá no INSS são os mesmos. Primeiro, quando você ficar incapacitado, não conseguir trabalhar de forma temporária, incapacitado total e temporariamente para o trabalho, você vai poder ter direito ao auxílio doença, benefício por incapacidade temporária lá no INSS. Só vai mudar o número do benefício. Se vai ser o B31, auxílio doença comum, por exemplo, para uma doença comum ou para um acidente doméstico, e B91, que seria um auxílio doença acidentário, decorrente de um acidente de trabalho ou de trajeto, ok? Quando você for ter alta do INSS, duas situações podem ocorrer. Você pode ter condições de voltar a trabalhar com algumas limitações, ou até mesmo o seu empregador vai te readaptar ali no ambiente de trabalho para uma função com algumas restrições médicas, algumas limitações, e aí você pode ter direito a voltar a receber o seu salário lá pelo seu empregador e receber o auxílio acidente pelo INSS, que é uma indenização paga até você se aposentar, exatamente para indenizar essa sequela decorrente de um acidente de qualquer natureza. Acidente fora do trabalho, dentro do trabalho, no trajeto, como eu falei no comecinho do vídeo, ok? A segunda situação que pode acontecer quando você for ter alta do INSS é que você pode ser convocado para reabilitação profissional, ou que você mesmo sinta que não consegue mais trabalhar na mesma função, que você não tem mais condições de exercer aquela função que você tecnicamente tinha condições antes do acidente. E aí você pode ser convocado ou pedir a reabilitação profissional para que você aprenda uma nova função, para que você faça um curso profissionalizante, para que você tenha acesso a um estudo, a estágio nas empresas parceiras ou no seu próprio empregador, se ele tiver ali uma vaga, para que você faça esse estágio pelo INSS. Além disso, o programa de reabilitação profissional, ele inclui também a possibilidade de você ter acesso a próteses e órteses. Por exemplo, um amputado que teve a perda do seu pé, ele pode ter direito a uma prótese de pé. Uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas motorizada, ele pode ter direito a uma órtese, que seria a cadeira de rodas, ok? Além disso, a troca periódica e todos os equipamentos e acessórios que envolvem a utilização tanto da prótese como da órtese. Isso também está dentro do serviço de reabilitação profissional e serve para qualquer acidente que você tenha sofrido, ok? E se você sofreu um acidente de trabalho grave a ponto de não ter mais condições nenhuma de exercer qualquer atividade laborativa, você pode ter direito à aposentadoria por invalidez pelo INSS, que seria pela incapacidade total e definitiva, ok? Para isso, eu sugiro que você consiga um atestado médico do médico que acompanha o seu tratamento, falando exatamente isso, que você não tem mais condições de exercer qualquer atividade laboral e sugerindo a sua aposentadoria por invalidez pelo INSS. O mais importante, pessoal, eu vou dar uma dica valiosa aqui agora. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza e foi registrado, por exemplo, ontem, na semana passada, nesse mês, não importa. Lá no INSS não tem carência para pedir nem o auxílio acidente, nem o auxílio doença, nem a reabilitação profissional e nem a aposentadoria por invalidez. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza, não importa. E é muito difícil o INSS cumprir isso espontaneamente. Por isso que eu já te oriento desde já a ter um advogado especialista do seu lado, desde o começo lá no administrativo. Porque tem acontecido muito nos casos dos meus clientes, que eles sofrem um acidente e não conseguem se afastar pelo INSS. Porque o INSS fala que não tem a carência necessária, nem observa que foi um acidente, sabe? Então eu te oriento realmente a ter um advogado do seu lado
desde quando você sofreu um acidente até você passar por todos esses benefícios para que você realmente consiga conquistá-los e, se necessário, que você vá para a justiça já com as provas preparadas desde o comecinho lá do administrativo para aumentar as suas chances lá na justiça. Então eu quis deixar aqui para vocês realmente uma orientação geral de todos os benefícios que você pode passar lá no INSS, desde o auxílio doença, a reabilitação profissional, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, tudo que pode ser decorrente de um acidente de qualquer natureza. Fique atento, não abra mão de nenhum desses direitos enquanto trabalhador. Você, segurado pelo INSS, tem esses direitos e você tem que fazer cumprir esses direitos e essas indenizações à altura dos danos que você sofreu com esse acidente. Agora eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem aqui no canal e seguirem aqui para ficarem bem atentos aos seus direitos como trabalhador.